eu vou falar sobre as formas de atmosfera controlada. São algumas questões mais conceituais sobre tipos de atmosfera controlada, mais relacionadas ao regime de nível de oxigênio, nível de gás carbônico e etc. Então vamos lá. Então ela é classificada quanto aos regimes em atmosfera controlada convencional, com baixo oxigênio, que seria low oxygen no inglês, ultra baixo oxigênio, que é o ULO, ou ultra low oxygen, ou hiper baixo oxigênio, ou baixo oxigênio inicial, ou ILOS, a atmosfera controlada rápida, que se refere ao rápido estabelecimento ou instalação da atmosfera, ao alto CO2 inicial, a atmosfera controlada retardada, ou seja, um atraso na instalação da atmosfera, e a atmosfera controlada dinâmica. Tá? Então, nós veremos alguns conceitos sobre essas diferentes formas de atmosfera. Bom, a atmosfera convencional, o que é esse tipo de atmosfera? Então, quando se utiliza oxigênio entre 2 a 3% e gás carbônico de 1 a 3%. Essa é a forma mais usada de atmosfera para armazenamento de frutos, né, principalmente maçã. Tá? Aí temos o baixo oxigênio, então o low oxygen. Essa forma reduz então o oxigênio para 1,5%, então um oxigênio um pouco mais baixo. A outra forma, o ultra baixo oxigênio, as concentrações são em torno de 1%. Quais que são as vantagens então de se usar uma concentração de oxigênio mais baixa? Nós temos ganho em manutenção da firmeza, nos sólidos solúveis totais, que são os açúcares, na acidez, e temos menos distúrbio fisiológico, como escaldadura, degenerescência, certo? Um detalhe é que ela exige uma estanqueidade melhor na câmara para te usar esses níveis de oxigênio mais baixos. Então, é necessário câmara boa. Também é necessário um controle automático de gases, o pulmão na câmara, né, aquele balão de compensação, um adequado empilhamento na caixa e um baixo ΔT, que é a diferença entre a temperatura de evaporação do gás refrigerante e a temperatura da câmara. Isso então tem relação com a umidade relativa da câmara. A outra forma é o hiperbaixo oxigênio, então são concentrações abaixo de 1%, então menores que 1. O oxigênio inicial, ou initial low oxygen, são concentrações de oxigênio abaixo de 1% por um período de um pouco mais de umas 4 semanas, né? De 1 a 4 semanas, ou um pouco mais. Então, essa forma não é recomendada, em função de diversos trabalhos que nós fizemos lá no grupo de pesquisa coordenado pelo professor Auri Brachmann, e a gente identificou que o estresse inicial, esse com estresse aqui, ele proporciona alguns prejuízos, como mais podridões nos frutos e também polpa farinácea mais elevada. Então, além desses prejuízos, tem outros também que não justificam usar um oxigênio inicial muito baixo. No início, né? Então, nesse caso aqui era 0,3% durante uma semana. Então, foram feitos vários outros trabalhos com diferentes níveis, diferentes cultivares, né? E tudo indica que não é uma boa estratégia usar esse baixo oxigênio inicial nas nossas condições aqui no Brasil. Temos aqui porcentagem de frutos sadios, acaba reduzindo então a quantidade de frutos sadios com esse estresse inicial, ou seja, com esse baixo O2 inicial, então não é recomendado. Uma outra forma é a rápida instalação da atmosfera controlada, instalar no máximo 3 a 4 dias após o início do carregamento da câmara. Tem um bom resultado, então, nas cultivares Gala e suas mutantes, então isso é o ideal, instalação rápida da atmosfera controlada. O alto gás carbônico inicial, 10 a 20% nos 20 dias iniciais. No Brasil não se usa, mas há relatos do uso em maçã Golden no Canadá. No Brasil, então, não se usa. Atmosfera controlada retardada, ou seja, atrasar a instalação da atmosfera. Atraso em mais de uma semana após o fechamento da câmara. Então você carrega a câmara, ou seja, coloca os frutos na câmara, baixa a temperatura, mas não instala a atmosfera controlada imediatamente. Então isso é importante em quais cultivares? Na maçã Fuji, principalmente maçã Fuji que tem pingo de mel,
que é aquele acúmulo do açúcar chamado sorbitol, que acumula na maçã Fuji e acaba favorecendo a ocorrência de escurecimento interno. Então, se você instala a atmosfera controlada rapidamente em maçãs Fuji que tem pingo de mel, há uma chance maior de ter muito escurecimento interno, muita degenerescência nesses frutos durante o armazenamento, que vai resultar em perdas. Então, na Fuji é uma estratégia usada de retardar por uns 20, 30 dias a instalação da atmosfera controlada para que esse pingo de mel, esse açúcar que está acumulado ali na fruta, ele se degrade e não cause problemas. Então, nós veremos em distúrbios fisiológicos que esse pingo de mel é um acúmulo de um açúcar que ele acaba dificultando a saída e entrada dos gases de dentro do fruto. E aí ocorre um acúmulo muito grande de gás carbônico dentro do fruto, que causa o escurecimento. Então nós veremos mais sobre esse distúrbio no tópico distúrbios fisiológicos. Então a vantagem é que permite isso, né? Permite contornar esse problema, né, de ocorrência de escurecimento, mas tem a desvantagem que a maçã amadurece mais rápido. Por quê? Porque ela vai estar por um período somente sob refrigeração e não terá o efeito da atmosfera controlada naquele período. A atmosfera controlada dinâmica, então, é uma técnica onde o O2 varia ao longo do armazenamento. Então, a concentração de oxigênio é variável ao longo do período de armazenamento, de acordo com a resposta do fruto. Então, tem sensores ou métodos que detectam essa sensibilidade do fruto ao baixo oxigênio e indicam a necessidade de aumentar ou diminuir, ou possibilidade de diminuir o oxigênio durante o armazenamento. Então, nós abordaremos em outra aula, né, a atmosfera controlada dinâmica e seus detalhes, certo?